assim? Porque hoje ele é trabalhoso. Ele é trabalhoso porque são muitos pedidos, né? É um a um. Então, esse é o crédito dela. Aqui nos dados de empregado, na minha planilha, ela não é difícil de trabalhar, tá? O que que você precisa fazer aqui? Apenas copiar a remuneração que está lá no CNIS, eu até coloco aqui, ó, a sequência 2, que é um RPPS que não existe, e aqui a sequência 9. Eu coloco o CNPJ da fonte pagadora, coloco a remuneração e a minha planilha já faz o cálculo da contribuição. Porque ela tem fórmula para calcular a alíquota e ela tem fórmula para calcular a contribuição. Eu só preciso colocar a remuneração. Eu vou zerar, ó. Eu zero, ela zera tudo. Ela zera a alíquota e ela zera o valor. Então, basta que eu coloque aqui, ela já vai fazer o cálculo. E assim por diante. Aí eu venho para cá, ela só tem duas empresas aqui. Ela está preparada para 5 empregadores aqui. E aí a outra moça me pediu para arrumar para 8 e eu arrumei a planilha para 8 empresas, para que ela lance lá o cliente dela. A minha já estava com 5, eu já achava que era bastante. 5 empresas concomitantes, ela me brotou aí com 8. Vamos ver. Semana que vem eu compartilho com vocês. Se que é a história dos 8 aí, dos 8 vínculos. Imagina. Então, aqui, ó, eu tenho um quadro resumo, né? Ela ganhou 12 mil e poucos reais no mês, pagou 713, que é o teto. Não, desculpa. A contribuição correta seria esse teto e ela pagou um 404 no total, entre as duas empresas. Então, tem um crédito. E ela vai trazendo aqui o valor excedente. Vai trazendo aqui o valor excedente na condição do empregado. E ela diz aqui que tem grande chance de crédito. Por que que tem grande chance de crédito? Eu não sei de certeza ainda. Vai que ela tinha entregue aqui uma declaração. Ó, se eu mudar para sim aqui, já muda, ó, poucas chances de crédito. Por quê? Porque eu estou dizendo que ela entregou a declaração na outra empresa. Se ela entregou a declaração na outra empresa, é muito provável que a outra empresa não descontou previdência. Olha só, vamos fazer uma brincadeira aqui. Tá não para todo mundo, certo? Ah, mas é que eu não lancei as remunerações de maio em diante, porque maio de 2000, junho de 2024, ó, junho de 2024, aqui na linha 75, eu já colocaria assim, ó. Eu já colocaria sim aqui, ó. Se eu tivesse lançado remuneração, aí a minha planilha ia falar assim, ó, poucas chances de crédito, porque é justamente o momento em que ela entrega a declaração na empresa B e estanca a contribuição. Então eu colocaria aqui na minha planilha assim. Então, o que tem aqui na minha planilha ainda não está nos sistemas. Nenhum sistema de cálculo hoje faz essa pergunta para você trabalhar o crédito. Nenhum, que é o que a gente está tentando levar lá para o Calculei. Ler fontes pagadoras, talvez colocar essa pergunta da declaração para tentar trabalhar a apuração do crédito, né? Porque daí ele vai limitando. Então, aqui só a apura do empregado, aqui a apura do CI. Do CI é um pouco mais simples, né? São só alíquotas de 20 ou 11. Então, aqui do CI, eu tenho uma aba preparada para alíquota de 20, que é o recolhimento em GPS 1007 ou cooperativa ou entidade beneficente. O resto tem 3 abinhas aqui para 11. E aqui também no final ele vai trazer o excedente. No caso dela, aqui não tem CI. E o levantamento do crédito foi a parte que eu mais sofri para configurar, porque aqui a minha planilha ela vai recuperar o 11, tá? A minha planilha eu posso dizer assim que ela tá um pouco conservadora. Lembra que eu falei das misturas de alíquotas? 11, 20 e tal. A minha planilha ela tá recuperando o 11. Vou fazer um exemplo para vocês. Vou pegar um CI aqui. Vou pegar um CI aqui. Vou pegar a competência junho de 2024 em diante para não misturar com a empregada, tá? Vou pegar aqui março, não, sei lá, cadê? Julho de 2024. Eu estou aqui na abinha de 20%. Eu vou dizer que prestou serviço para uma cooperativa e ganhou 15 mil reais. 15 mil, pagou o teto. Aqui nessa outra que é de 11, ele ganhou 8 mil reais. Pagou outro teto, tá? Pagou 2 tetos em julho de 2024. Sabe o que que a minha planilha faz? Ela busca o 11, que ela está conservadora. A minha fórmula, quando eu fiz ela,
eu fiz 11, mas a gente pode buscar o 20. Eu tô com dois tetos. Eu tô com dois tetos, um no 11 e um no 20. O que que eu posso buscar na Receita Federal? Eu posso buscar o 20 se eu quiser, tá? Então, aqui no meu levantamento do crédito, a minha planilha, ela vai buscar, ó, ela já trouxe para cá, ó. Trouxe aqui, ó, 15 mil e 8 mil. 20, 11, 23 mil no total de remuneração. E ela trouxe o crédito menor, porque ela tem uma fórmula grande aqui conservadora. Ela está lendo o teto de 20 e está jogando para a recuperação o teto de 11, mas eu posso mudar. Eu posso vir aqui, se fosse o caso, e colocar manual, que eu quero buscar o 1557. Tem sistemas de cálculo que eles deixam o usuário mexer para buscar o crédito que quiser. Lembrando que esse é um caso de que eu estou no teto nos dois lugares, né? Eu estou no teto nos dois lugares. Então, eu posso escolher o que eu busco aqui. Posso buscar o 20. Tá? Então, são algumas particularidades aí da recuperação de crédito. E a minha planilha tem essa limitação, né? De que ela está um pouco errada, ela não está. Ela está conservadora. Ela está conservadora buscando o menor valor, tá? Buscando o menor valor. Então, aqui eu já deixei ela preenchida, né? Aqui é o valor original. Então, o que que eu preencho lá na Receita Federal? O valor original, né? O valor a restituir aqui, que é esse aqui, ó. Não, desculpa, é esse aqui, ó. Valor do crédito original mensal. É esse que vai lá para o Perdicomp. Essa que está destacado em azulzinho aqui. Que a gente vai preencher mês a mês lá no Perdicomp. Alguma dúvida aqui nessa parte da planilha? Para mim, tranquilo, professora. É. Tá. Para Então, a mim gente também. Só quando começar a fazer é que a gente vai aparecendo coisa. Não, lembrando que todos os meus alunos, todos, até hoje que eu já dei treinamentos, eu fico à disposição depois para ajudar com o primeiro cliente. Isso eu faço desde lá atrás, quando eu comecei com as mentorias, mentorias individuais que eu dou, né? Mentorias individuais. Se a pessoa quiser depois me trazer o caso, se quiser levar lá para o grupo para discussão, eu ajudo no primeiro cliente, não tem problema. Eu gosto quando me trazem esses casos assim, porque é uma forma também de melhorar os meus materiais, é uma forma de melhorar minhas aulas, é uma forma de ver casos diferentes. E grande parte dos casos diferentes que vão chegando, alguns chegam de parcerias e alguns chegam porque o aluno vem e traz e fala: ai, Raquel, eu não consegui fazer, tô com medo, tô em dúvida. E aí, se eu não sei, eu vou para os meus professores, né, do meu MBA, que são lá da BSSP, auditores da Receita Federal, né, uma auditora aposentada que sempre me dá um suporte. Então, se eu não sei, eu falo, calma, que eu vou lá conversar também com os meus professores e depois eu trago a resposta. Então, pode trazer, depois não fiquem receosos, pode me chamar no WhatsApp, mandar ali a documentação que vocês querem que eu analise. Aí, Raquel, eu tô fazendo Perdicomp e congelei aqui. Não sei para que lado eu vou. Manda a telinha, manda o print da tela que eu vou ajudando. Ah, então não tenho medo. Não tenho medo. O Perdicomp dá para fazer a gente fazer testes lá dentro, dá para fazer simulações, ele fica no rascunho. Eu vou mostrar depois também que não precisa ter medo de trabalhar com ele, tá? Para vocês, como que pesquisa as normas? Eu comentei hoje de manhã da Receita Federal, solução de consulta, enfim. Eu vou mostrar aqui Hum, na página da Receita como que a gente pesquisa. boa. E para atualizações, professora, como é que a senhora faz? Então, para atualizações geralmente Diário Oficial da União, né? Sai lá Uhum, as normativas. Inclusive, hoje de manhã teve um compartilhamento lá no meu grupo de aulas, né, do MBA. Um professor compartilhou uma alteração da 2055, uhum, aquela IN lá que fala da restituição dos créditos, enfim, saiu uma atualização recente dela, mas não interfere na pessoa física, ela é muito mais para pessoa jurídica. Uma entendi. ação para pessoa jurídica. Eu tinha compartilhado no grupo, acabei tirando para não gerar confusão, porque fala Uhum, de não retificação de obrigações acessórias, compensação de valores quando há decisão judicial, alguma tese que a empresa ganhou, enfim.
Então, é uma alteração da IN já 2055. A gente consegue Hum. acompanhar, inclusive, pesquisando a própria IN. Quer ver? Vou colocar aqui, ó. A senhora Ó, usa agregador de notícia? não. Essas normas aqui são bem esporádicas, assim, as atualizações delas. Agregador de Uhum. notícias é um site? É uma ferramenta, mas tem um Ah, site, deixa eu passar. Assim, é uma ferramenta que você tem várias disponíveis no mercado, mas deixa eu passar aqui, InnoReader, que eu uso, por exemplo, por questão ah, de gosto pessoal mesmo, regalo da vida, sim. eu acompanho coisa do Ministério das Relações Exteriores. Ah, que legal. Aí o que acontece? Quer dizer, aí vai para os meus artigos, mas não vai entrar porque você não tem login, ele vai mostrar. A conta é Aham. gratuita e tem como você, se quiser, a gente faz até uma call rapidinho para configurar. Mas, por exemplo, tem como você ligar um feed do Google Notícias que puxa uma certa quantidade de termos e palavras-chave apenas do site específico que você está pedindo. Então, por exemplo, ele só puxa notícia da imprensa, no caso, que esteja no site do Ministério das Relações Exteriores. Mas Que pode fazer a legal. mesma coisa aí. E ele tem, tipo, muitos feeds gratuitos que dá para você configurar esses filtros. Que A pergunta legal. é assim, quase não aparece, mas é diferente de você ir pesquisar todo dia e você entrar no seu sistema de aquisição de informação e tá lá a Claro. notificação. Claro, claro, legal, muito obrigada. Eu vou deixar aqui, tá? Não vou nem fechar, para depois eu dar uma Boa. olhadinha. Vou deixar aqui, tá? Não sei se o pessoal voltou ali. Oi, tem mais alguém que voltou? Leu Dilma, Voltei, voltei. Stephanie, Renan, oi. Então tá, olha só, o Theo trouxe aqui uma dica bem bacana de uma ferramenta para a gente buscar atualizações, né? Deixar aqui salva, deixar aqui na minha aba já. Eu estava comentando com ele sobre as normas da Receita Federal. Eu mencionei hoje de manhã, então, as normas da Receita Federal que trazem, opa, era normas da Receita. As soluções de consulta, tudo que a gente precisa buscar aí de informações. Então, se eu digito aqui, por exemplo, eu vou deixar atos todos, eu vou colocar aqui microempreendedor individual. Uhum. Ou eu vou pegar a palavra mais difícil. Indivíduo. Me- Igual. Cara aqui. Acho que ficou errado ali. Opa, o E ficou no lugar errado. Empreendedor individual. Olha só. Tratando do microempreendedor individual, então, como eu deixei tipo de ato todos, né, eu posso fazer um resumo aqui, se eu quero só um ato declaratório, um despacho, uma instrução normativa, enfim, aí eu coloco aqui o que eu quero. Se eu deixo todos, ele vai trazer tudo que está relacionado ao MEI. Então, aqui, por exemplo, 2020, ó, foi a última que saiu em relação ao MEI, falando do MEI aqui. Alterou uma instrução normativa falando aqui do MEI. Parcelamento de débitos do MEI e assim por diante. Então, eu posso pesquisar por palavra-chave ou por tipo de ato, né? Então, aqui, por exemplo, eu posso pesquisar aqui, ó, ato declaratório executivo. Tem 84 atos declaratórios, ó. Falando também aqui do MEI. Então, desenquadrando aqui, ó, desenquadrando pessoa jurídica do MEI, enfim. Então, eu pesquiso aqui por palavra-chave. Posso buscar aqui por restituição. Restituição de previdência. Vou tirar esse ato declaratório. Restituição de previdência. Trouxe muita coisa. Instrução normativa, 2011, ó. Alterou a 900 de 2008, que já foi revogada pela 1300 de 2012, e assim por diante. Então, vai trazendo todas as informações aqui que falavam de restituição de previdência. Qual que era que eu tinha pesquisado de trás? Sei lá, contribuinte individual. Contribuinte, opa, faltou o L. Contribuinte individual. Vou fazer aqui, buscar. Ele vai trazer aqui todos os atos declaratórios, ó. Contribuição previdenciária devida pelo contribuinte individual que presta serviço por intermédio de cooperativa, ó, 2017, um ato declaratório interpretativo da Receita. Em 2017, falando do contribuinte individual que presta serviço para a empresa
por intermédio de cooperativa de trabalho. Se eu clico aqui, ela abre todo o texto desse ato, né, interpretativo. Então, oh meu Deus, a mensagem que eu tenho que passar o antivírus depois aqui. Ato declaratório interpretativo de 2015. Foi retificado em 2017. E assim por diante, ó. Falando da alíquota, ó, a alíquota da contribuição previdenciária devido pelo contribuinte individual que presta serviço à empresa ou pessoa física por intermédio de cooperativa de trabalho é de 20, ó, que a gente estava falando antes, é de 20% sobre o salário de contribuição. Então, é o ato declaratório interpretativo da Receita Federal e assim por diante. Então, esses tipos de materiais aqui também ajudam a gente no dia a dia, os atos declaratórios da Receita Federal. Deixa eu pesquisar se tem outro aqui. Contribuição previdenciária pelo contribuinte individual que presta serviço, aqui meio igual. Ó, restituição, dispõe sobre restituição de contribuições pagas indevidamente por contribuinte individual, empregado, doméstico, segurado especial e facultativo. Ó. Portaria conjunta entre Previdência e Receita Federal. Essa aqui é bacana. Ela fala, é uma portaria conjunta entre Receita e Previdência, né, de 2009, sobre restituição de contribuições pagas indevidamente por contribuinte individual, doméstico, segurado especial e facultativo. Então, ela diz que a Receita Federal e o INSS, elas vão trocar informações, ó. O INSS fornecerá à Receita Federal as informações necessárias para análise dos requerimentos de restituição nos seguintes casos: em virtude de tempo não reconhecido como filiação obrigatória, pagamento em duplicidade ou a maior, gozo de benefício, demais situações. Cabe à unidade da Receita, né, daquela jurisdição ou domicílio tributário do contribuinte analisar e decidir sobre o requerimento de restituição. Veja que, embora elas se conversem, quem decide o crédito é a Receita Federal. Então, isso aqui vem justamente para trazer essa informação. É uma portaria entre Receita e INSS. Dá para a gente fazer várias pesquisas aqui nesse site da Receita Federal que fala das normas. Tem várias normas aqui, atos declaratórios, dá para fazer um filtro aqui, né? Comunicados, despachos, consulta pública, instrução normativa conjunta. Ó, essa aqui essa ali era uma portaria, mas tem instrução normativa conjunta. Se eu clicar só em instrução normativa, vai trazer só as INs. Vou tirar a contribuinte individual daqui, vou deixar sem, vou deixar só a IN. Todas as instruções normativas aí traz tudo, né? Mas eu não quero, vou colocar previdência. Ó, essa aqui, ó, 2.242 de 2024, dezembro de 2024, altera a IN de 2021. Contribuição previdenciária sobre a receita bruta, a CPRB, que eu comentei hoje de manhã das empresas que substituem folha por faturamento, né? Então, ó, já teve uma alteração de uma IN de 2021. Então, aqui é uma forma também de pesquisa das instruções normativas. Eu posso selecionar aqui o ato que eu quero. Essa outra aqui de 2022, 2110 que a gente está trabalhando, ó. 2110 de 2022 que nós estamos trabalhando. Ela fala, então, de todas as regras gerais aí de tributação e arrecadação de previdência. Outra de 2022 aqui, a 207. Ó, a primeira era a 207, aí ela revogou a 971 de 2009, daí ela foi revogada pela 2110. Saiu em 5/10, no dia 19/10 já foi revogada pela 2110. Esta é a atual e é esta que eu menciono no nosso material. Essa é a instrução normativa grande aqui. Então, ela traz todas as anteriores, ó. Antes era 971 e assim por diante. Então, eu consigo fazer pesquisas aqui. Por palavra-chave, né? Ou por tipo de ato aqui. Por tipo de ato. Eu geralmente consulto bastante aqui quando eu quero tirar alguma dúvida. Portarias conjuntas. Resolução, solução de consulta, ó. Solução de consulta. Bacana aqui. Sei lá, vou colocar acima do teto. Vou colocar aqui o texto acima do teto. Vamos ver o que aparece aqui. Ó, acima do teto, mas ele colocou. Eu coloquei solução de consulta, né? Não, vou tirar a instrução normativa, eu quero só a solução de consulta.
Solução de consulta, previdência, né? Opa, meu Deus. Previdência acima do teto. Ó, COSIT. COSIT é a coordenação. Quando sai uma solução de consulta COSIT, quer dizer que vale para o Brasil todo. Se for DISIT, vale para aquela delegacia regional. Então, se eu tenho uma solução de consulta, ela é de 2023. Ela está valendo para o Brasil todo. Então, essa decisão dessa coordenação, ela vale para o Brasil todo. Ó. Contribuição, né, para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público, ó, CPSS, imunidade tributária, enfim, duplo teto. Aqui é uma outra questão previdenciária deles. Mas ela está valendo para o Brasil todo, porque é COSIT, é da coordenação. Deixa eu ver se tem mais outro aqui para baixo. Ó. Benefício fiscal, imunidade, duplo teto, COSIT também, 2021. Contribuinte individual, trabalha por conta própria. Olha que bacana essa COSIT de 2019, 130. Alguém consultou a Receita Federal, é um contribuinte individual, trabalha por conta própria e ele tem concomitância com vínculo empregatício. Está falando da contribuição devida e do percentual, ó, teto previdenciário. Então a Receita ela decide aqui, ó, o contribuinte individual que, além de sua atividade principal por conta própria, mantenha vínculo empregatício em atividade diversa, não tem a opção da contribuição de 20% sobre o total de seus rendimentos, uma vez que esse percentual de incidência é a alíquota obrigatória quando da prestação de serviço nessa condição, devendo, entretanto, no universo de todas as remunerações recebidas no mês, limitar a incidência desse percentual sobre o valor teto do RGPS. O que ele está querendo dizer aqui? Eu sou o contribuinte individual, pago a minha contribuição por conta própria, gero a minha guia de previdência todo mês, minha GPS por conta própria, e também tenho vínculo de emprego. Bom, a GPS ela não vale de prova para que aquela empresa limite o desconto ao teto. Eu, que recolho por conta própria, tenho que observar isso. Então, primeiro a empresa desconta a contribuição na folha e eu, ao recolher a minha guia, vou limitar ao 20%. Quando eu clico aqui, ela abre. Inclusive, eu posso fazer o download do PDF. Né? Quando eu clico aqui embaixo, SC COSIT, ela vale para o Brasil inteiro, porque é uma COSIT 130. Vamos abrir o PDF dela aqui. Me fale se está aparecendo o PDF. Está aparecendo o PDF da COSIT? Não, não. Ai, meu Deus, eu me perco sempre aqui nesse compartilhamento. Tá, vamos lá. COSIT. Então, é uma solução de consulta. Alguém questionou a Receita Federal, né? Um contribuinte individual foi até a Receita Federal e pediu esclarecimentos. Março de 2019. Aí a Receita Federal se manifestou e saiu essa solução de consulta que vale para o Brasil inteiro. É a Coordenação Geral de Tributação. Aqui ele está falando, aqui ele vai falar sobre todo o caso, né? Então eu vejo que é bem fundamentado, os fundamentos do processo da consulta. Aqui começa então o questionamento, ó. Conforme se constata, a consulente trouxe como fundamento de sua dúvida o artigo 21, parágrafo 2º lá da Lei 812, sobre a organização da Seguridade Social, plano de custeio, enfim. Ela quer saber como que ela faz a limitação ao teto da contribuição. Então a Receita traz tudo aqui, como eu mencionei hoje de manhã, né? A Receita vai fundamentar a solução de consulta com base na lei, vai fundamentar com base na instrução normativa, até dar o veredito no final. Então, ela vem falando aqui, ó, segundo se depreende dos artigos reproduzidos, dentre os segurados obrigatórios, temos, então, pessoas físicas, condição de empregado, contribuinte individual, artigo 12 da lei e tal. Exercício concomitante de mais uma atividade pela pessoa física sujeita obrigatório ao recolhimento nos dois lugares, né? Então, em relação a cada uma das atividades, eu sou obrigada a recolher como empregado e eu sou obrigada a recolher como contribuinte individual, desde que eu observe esse teto, né? Que é a base de contribuição. Então, aqui ela traz toda a fundamentação. Neste ponto, convém destacar, então, cita aqui um, um autor que fala sobre o assunto, ok? Implica dizer que o trabalhador segurado pode exercer mais de uma atividade coberta pelo regime geral, e isto acontecendo, é submetido, né, compulsoriamente a contribuir em cada uma das atividades. Então, eu não posso fugir da contribuição.
Eu tenho que observar o teto, mas eu não posso fugir porque eu estou vinculada nas duas categorias. Portanto, situação que necessariamente repercute no benefício